Olá, estamos dando início ao 4º programa da 15ª edição do Fórum Internacional de Televisão TV Morfoses. Vamos saber quem são os convidados dessa mesa. Cláudio Magalhães é jornalista com aperfeiçoamento em Public Relations. É especialista em administração mercadológica, mestre em comunicação social e doutor em educação. Professor orientador do mestrado em gestão social, educação e desenvolvimento local e do Instituto de Comunicação e Artes do Centro Universitário UNA. É sócio coordenador do Estudar, acompanhamento educacional. Fundou a Associação Brasileira de Televisão Universitária, onde atualmente exerce o cargo de conselheiro. Alessandro Correia é professor e pesquisador na Univap. Mestre em mecatrônica pelo ITA, desenvolve tecnologias para o uso embarcado de drones e robótica aérea. Possui experiência no ramo da engenharia biomédica e engenharia aeronáutica civil e militar. Coordena 2 laboratórios de pesquisa na Univap, nas áreas de robótica aérea e desenvolvimento de equipamentos médico-hospitalares. Fábio de Sales Guerra de Suzuki. É engenheiro eletrônico e mestre em engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Doutor em engenharia pela Universidade de Tóquio. Sócio fundador da Miria Portal Soluções LTDA, coordenando o desenvolvimento de soluções para Miria Asset Management e arquivo digital. Sebastião Esquirra é mestre e doutor pela ECA USP. Bolsista Fulbright na Michigan State University, pesquisador na pós-graduação na Universidade da Carolina do Norte e Autônoma de Barcelona. Na Universidade Metodista de São Paulo, foi diretor da Faculdade de Comunicação Multimídia, coordenador de programa de pós-graduação em comunicação e coordenador do grupo de rádio e TV. É consultor da FAPESP, CAPES, CNPq e de diversas revistas acadêmicas brasileiras. Esse programa está sendo transmitido pela TV Univap para todo o Vale do Paraíba, pela NET, pelo Canal 8. Também pela Universidade de Guadalajara, no México, pelo Canal Zoom da Colômbia e pelos associados de televisão educativa e cultural da Espanha e também pela internet. E olha, lembrando mais uma vez, você pode participar pelo Twitter, hashtag TV Morfose 2016. E ao final, aquela observação mais interessante vai ganhar uma publicação aqui do evento. Como você sabe, trazemos aqui as principais temáticas que instigam a televisão mundial. Vamos saber qual é a temática que nós vamos explorar agora? Como a engenharia está presente hoje na produção audiovisual? O que mudou na armazenagem dos conteúdos? Como os drones podem auxiliar na realização de imagens aéreas? Quais os limites? E, finalmente, como os profissionais e educadores de comunicação podem se aproximar da engenharia? Engenharia e comunicação será o tema do 4º programa do TV Morfoses Brasil 2016. Alessandro, o tal do drone está bombando, né? Todo mundo acha que essa é uma excelente tecnologia, que ela agora pode entregar de pizza a bomba, né? E aí, o que isso interfere, na sua opinião, na televisão? Isso é bom ou ruim, o desenvolvimento dos drones? Bom, primeiramente, boa noite, obrigado pelo convite de estar aqui, né, falando com vocês. Hoje já é fato que as nossas vidas, seja diretamente ou indiretamente, o drone já faz parte dessa nossa vida, né? E como tudo na vida, existe a parcela boa e a parcela ruim. E eu ainda acredito que a tecnologia ela veio muito mais para ajudar do que para atrapalhar, desde que quem opere seja a pessoa responsável e saiba com o que está lidando nesse momento, né? Voltando lá atrás, há uns 7, 8 anos, quando eu comecei a trabalhar com esse tipo de equipamento, esses equipamentos, quando chegaram, né, no mercado civil, eles eram vistos como brinquedos ou até como equipamentos de hobby, onde quem gostava de aeromodelismo podia ter um aparelhinho para voar mais, com uma única diferença. Ele tinha, ou ele tem, uma maior facilidade de você pilotar. Quando você tenta pilotar um helicóptero aeromodelismo, né, de aeromodelismo, ele é muito complicado de aprender. Já um drone é muito mais fácil. Então, começou a chover de gente querendo montar isso, sem falar que, na época, ele tem todo esse aspecto de, né, como parece que é uma coisa extraterrestre. E no início, então, que tinha umas luzes, as pessoas não conheciam, então achavam que era OVNIs que estavam voando no céu. E com o passar do tempo, essas tecnologias foram evoluindo ao ponto de esses equipamentos serem cada vez mais confiáveis e serem mais estáveis. O voo dele é mais estável.
E aí começou a se pensar, por que não embarcar sensores diferentes, câmeras diferentes? A gente pode usar ele como ferramenta para diversas áreas, na realidade, né? E, ao passo que essas tecnologias foram melhorando, né, a autonomia foi melhorando, porque esse é um dos grandes problemas dele, é a autonomia, né? Ele consome muita energia, ainda mais se for embarcado equipamentos pesados. E, à medida que o tempo foi passando, as câmeras começaram a ficar menores também, começou, né, a ficar mais fácil você voar um tipo de equipamento onde você consegue, além de filmar em alta resolução, transmitir através de um link digital em alta resolução também. Então, os profissionais de diversas áreas começaram a usar esse equipamento e hoje virou uma das principais ferramentas, né? Hoje a gente pode citar aí o mercado cinematográfico como um dos mercados que mais utiliza, né? Porque você tem na mão, né, uma ferramenta que cumpre grande parte de um tipo de trabalho que você deveria utilizar um helicóptero, por exemplo, aonde o custo desse helicóptero é muito alto e você está expondo vidas de pessoas lá embarcadas nesse helicóptero. Já com um equipamento desse, um drone, um multirotor, na forma que a gente chama aqui na universidade, né, na vida acadêmica, ele é um tipo de robô, só que aéreo, onde você pode designar uma missão para ele vai lá, ele efetua aquela missão e volta sem colocar em risco a vida de ninguém embarcado. Porém, o lado ruim de todo esse processo é que é um equipamento que ele não tem praticamente redundâncias. Então, vamos falar assim que se houver uma pane no sistema, ou você perder um motor, ou você descontrolar e perder a orientação do equipamento, ele pode vir a colidir com as pessoas que estão ali embaixo, e esse é o principal problema do equipamento. Mas, como tudo na vida, né, tem um lado bom e um lado ruim, desde que você esteja ciente, né, dessa exposição do equipamento com pessoas e saiba, vamos dizer assim, respeitar um limite, né, de distância das pessoas e sempre ter em mente que isso pode falhar uma hora, eu acho que ele torna-se um aparelho muito mais seguro, né, para ser utilizado. E é pensando nisso que hoje, no laboratório que eu coordeno, né, a gente faz com que os estudantes da área de engenharia eles tenham acesso a essa tecnologia de forma que não só eles pensem, né, nessa utilização do drone, mas que também pensem em formas de trazer uma segurança maior para o equipamento, né? E se conscientizar de como utilizar também o equipamento, né? Muitas pessoas, quando pegam esse equipamento, vai pilotar pela primeira vez, eles esquecem que esse equipamento pode dar algum problema ou pode se descontrolar e colidir contra alguma pessoa. A gente está falando aí de, no mínimo, 4 motores com hélice de fibra de carbono rodando a mais de 10.000 RPMs. Então, o contato dessas hélices com o ser humano não é nada legal, né? Então, a gente, na universidade, não só ensina a tecnologia e subdivide o sistema de um drone desse para os estudantes explorarem, mas também conscientiza eles da utilização desse tipo de equipamento quanto à segurança e à exposição deles em locais que ofereçam um risco muito grande para a sociedade. Mas é incontestável que eu acho que, de uma forma assim, muito simples de falar, a questão drone, o tema drone é igual água ladeira abaixo. Eu acho que não é um caminho sem volta. Eu acho que dificilmente a gente vai encontrar uma forma de substituir eles hoje no mercado, né? Então, é um caminho onde a gente tem que olhar para frente e ver que eles vão fazer cada vez mais parte da nossa vida, e o que a gente tem como engenheiro fazer é criar sistemas cada vez mais seguros, né, que apresentam uma maior confiabilidade, que tem uma inteligência artificial muito maior embarcada nesses equipamentos, onde ele consiga detectar que você errou em alguma manobra ou que você está em rota de colisão com alguma pessoa e saia da rota de colisão automaticamente. Esse é o nosso papel na engenharia e é isso que a gente faz dentro da universidade. Fábio, outro grande problema, e esse é histórico da televisão, que é o arquivamento dos conteúdos audiovisuais. A televisão brasileira perdeu muito da sua memória justamente por não arquivar, por não colocar, por não preservar o seu conteúdo. E, incrivelmente, eu percebo que se mantém ainda, né? Principalmente nas pequenas emissoras, nas emissoras menores, não há uma preocupação em relação ao arquivamento desses conteúdos, até mesmo porque são televisões muito factuais e, muitas vezes, não tem um recurso para fazer isso. O que a tecnologia pode ajudar, principalmente essas pequenas e médias emissoras? Boa tarde, Cláudio. Muito obrigado pelo convite de estar aqui no programa, TV Morfoses. Realmente estou muito contente de estar com vocês. Sobre essa situação, né, que a gente tem
no universo brasileiro, né, na preservação de acervos, a gente tem visto vários desastres, né? Até teve uma reunião com os gerentes dos acervos das emissoras que aconteceu ainda esse ano, e todos eles sempre falavam de algum acidente, né? Ou teve incêndio, ou teve inundação, e com isso... Deu fungo. O fungo aí já má conservação, vários problemas que ajudam a perder esses acervos, né? E sempre eram usadas as fitas analógicas, que praticamente agora estão desaparecendo por conta de uma grande efervescência tecnológica que está acontecendo. As produções que eram antes em fitas analógicas estão acontecendo agora em arquivos digitais, né? Só que isso tem aumentado muito a complexidade dos sistemas, né? Que antes a pessoa sabia, não, o meu conteúdo está naquela fita. Agora, o meu conteúdo está em algum lugar que eu não sei onde é. Então, existe uma grande barreira para as pessoas também adotarem essa tecnologia. E, aliás, a gente desenvolve sistemas para poder fazer a preservação desses acervos, né? E essa é uma das maiores barreiras que a gente tem, né? Agora, o seu sistema ele vai garantir que você tem o conteúdo, mas é através do sistema que você tem que pedir. Não está num lugar físico como as pessoas tinham essa noção antigamente, né? E a tecnologia tem evoluído muito rápido nesse sentido, né? Eu lembro que a gente começou a trabalhar mais ou menos em 2000, fazendo sistemas de arquivamento digital. Isso até era visionário para aquela época, que ninguém enxergava como um problema. E usava aquelas fitas que eram usadas em sistemas de backup de tecnologia de informação. Com a evolução, surgiu uma família chamada LTO, que são fitas magnéticas, que, digamos, tem os mesmos problemas que as fitas de vídeos, que também são meios magnéticos. Então, eles têm um problema de preservação bastante limitado, vai durar, no máximo, 20 ou 30 anos. Então, você tem que sempre ficar copiando essa fita. Ele se presta muito bem porque o custo é muito baixo, né? Então, ao invés de você ter só uma fita, como tinha antes, agora você pode ter duas. Então, se tem um incêndio ou enchente, você vai ter lá o backup, você não vai perder o seu conteúdo. E, recentemente, tem uma nova tecnologia que a Sony desenvolveu, inclusive a gente é a primeira empresa a ter esse certificado de integração, né, com arquivamento de mídias óticas. A mídia ótica mais recente está dando uma garantia de 100 anos. Isso realmente passa a valer como um acervo, né, que você pode levar para o futuro. Que você vai fazer a gravação agora e só daqui uma ou duas gerações, até uma ou duas gerações, você ainda vai conseguir recuperar esse conteúdo, né? Que antes eram, digamos, coisas que só em películas, né, tipo acetato, nitrato, que poderiam ser feitos, né? Esses duram até 500 anos. Então, a tecnologia ela está ficando com um custo mais acessível, as pessoas estão podendo pensar agora nos acervos como alguma coisa que pode ser preservada e usada principalmente para contextualizar as notícias atuais, né? Como era antes e como está agora. Aliás, isso é muito importante para a gente entender a nossa história. Mas uma das preocupações em relação ao arquivamento é um pouco a datação do sistema. Vamos pegar aqui no nosso cotidiano das pessoas comuns, né? Quem tinha aquele antigo display, que era o primeiro... digamos, né, o primeiro arquivamento, depois ele diminuiu, depois virou um CD e agora um pendrive. Quer dizer, quem tinha aqueles arquivos anteriores não encontra mais uma máquina que vai ler desse arquivo. Qual a garantia que a gente tem que essas novas tecnologias não vão repetir esse vício novamente? Exato. Isso acontece com as próprias fitas analógicas, né? Eles lançam um formato de gravação e depois de 2, 3 anos aquela família desaparece e você não consegue mais ler. O que acontece na família dos discos óticos é que eles estão dando a garantia de que o disco ótico que fabrica agora, todos os novos drives de leitura, né, que vão surgir pela frente, eles vão continuar lendo e compatíveis. Isso não acontece com a família LTO, que a cada família, a duas famílias, né, a cada 2 gerações, ele deixa de ser compatível com as famílias anteriores. Então, realmente é um problema que continua com um problema. Você tem que se preocupar e não perder esse bonde para poder ler o conteúdo e recuperar ele. Mestre Esquirra, estamos falando de engenharia e comunicação. É possível o homem transitar nessas duas áreas tão distintas e ainda sair vivo do outro lado?
Primeiramente, eu gostaria também de agradecer vocês por estar aqui, ter o prazer de estar com 2 engenheiros. Esse é um privilégio que eu procuro há muito tempo. Eu sou um homem de comunicação que tem pelo menos uns 15 anos, que estou convencido que precisamos ter na comunicação pessoas que se disponham a conversar com engenheiros. Está sendo para mim um prazer partilhar do Fábio e do conhecimento do Fábio aqui antes desse momento. Essa é uma introdução para dizer para todos os colegas da área de comunicação que é importante que nós pratiquemos uma das leis máximas da moderna ciência hoje, que é a interdisciplinaridade. Não é mais concebível os nichos de saber, as unidades celulares, que ficam estanques e isoladas do resto do universo, do conjunto da universidade. Você pega uma universidade como a USP, onde eu fiz o mestrado, doutorado e depois me tornei docente, e onde me aposentei em 98, é uma dificuldade pelo tamanho da USP, pela filosofia dos departamentos, que é uma origem europeia, nós somos de origem europeia, francesa sobretudo, onde a cátedra é determinada por um professor catedrático e que ele determina quais são as interfaces possíveis e não sei o quê. E a tradição tem mostrado que tanto na USP como em boa parte das universidades brasileiras, as grandes, a Federal do Rio de Janeiro, a própria UNB, que é a Universidade Nova, esses núcleos eles ficam isolados. Bom, isso também aconteceu na comunicação. Eu tenho uma trajetória na ECA, no Departamento de Jornalismo, primeiro como aluno de pós-graduação e depois como docente. Então, a minha visão, já que eu me considerava um pouco mais aberto, eu estava interessado em fazer um discurso que não fosse dogmático. Qual é o dogma maior que existe na área da comunicação, que, de um certo jeito, espelha o dogma universitário? Que é, tecnologia é coisa para quem não sabe pensar. Deixa lá para os engenheiros. Eles constroem pontes, constroem esse equipamento que eu estou falando, constroem o celular, constroem as coisas. Drone. Eles não pensam. Eles são pessoas que montam peças e os drones, e fazem coisas. Como se os engenheiros fossem seres desalmados, seres que não têm preocupações filosóficas. E eu sempre dizia o contrário, eu não concordo, e nas minhas andanças, eu encontro nos engenheiros parceiros também para interlocução. Não quer dizer que seja fácil, porque a lógica que eles se baseiam é diferente da nossa, que é humanística. Mas, na minha andança de pelo menos uns 20 anos, eu posso dizer a vocês que o resultado é extremamente mais positivo. E o maior problema eu descubro, está em nós mesmos. A nossa crítica normalmente é no outro, o outro não sabe me ouvir, o outro está fechado para mim, quando eu descubro que somos nós mesmos que não queremos ficar expostos ao colega que pode eventualmente saber muito mais da gente, e a gente tem que ser um pouco mais humilde, apesar de ser doutor, com aquelas coisas todas, eu tenho que falar, professor, como é que isso funciona? Que livro o senhor me recomenda ler? Onde que eu tenho que fazer um estágio? Onde eu posso fazer um pós-doc que tenha uma pesquisa de ponta? Como é que eu posso usar o drone para comunicação? Não, então, eu tenho... Eu digo que é uma das perguntas para a gente poder fazer. Isto, como é que pode se usar drone? Mas eu ia dizer o meu pós-doc na Universidade da Carolina do Norte, quando eu vou num laboratório de realidade virtual em 96. Professor, 96 estava no embrião da realidade virtual lá nos Estados Unidos. Eu vou a um laboratório na área de engenharia. Esse óculos que o Fernando trouxe aí para nós, que é uma beleza, eu vi a primeira vez. E eu fiquei no universo, era uma experiência no universo. Eu falei assim, gente, isso tudo tem a ver com comunicação, porque a comunicação trabalha com os sentidos humanos. Aquela experiência embrionária em realidade virtual, eu falei, esse tema tem que estar nas minhas reflexões. Mas lá na minha faculdade, é um pós-doutorado, eu tiro o pós-doutorado, e volto para a minha universidade, onde monto, com alguns outros colegas, montamos o primeiro laboratório de informática da ECA. E as pessoas diziam, vocês são daquelas pessoas, do departamento de jornalismo, vocês são daquelas pessoas que só utilizam equipamento, como se nós não tivéssemos o que falar. Então, essa máxima dentro da comunicação, ela ainda é presente. Eu enfrento isso ainda hoje no meu programa. O programa da Metodista é um programa que teve uma linha de pesquisa na área de tecnologia.
não é a análise crítica da tecnologia como a comunicação faz, e aí alguns programas no Brasil, eles são especializados nisso. Semiótica da tecnologia, estudos culturais da tecnologia. E eu falo assim, isso é importante. A professora Lúcia Santaella, que todo mundo cita, o Pierre Levy, que todo mundo cita, que eu acho fantástico. Mas não são só esses autores. Temos outras necessidades. A universidade é uma área ampla, requer dos comunicadores que utilizam tecnologias o tempo todo. Não existe comunicação sem tecnologia, nenhuma forma de tornar o ato comum. Não existe. A fala é uma tecnologia, a escrita é uma tecnologia, o imprimir num lugar é em tecnologia. A tecnologia não é um fato esporádico em Gutenberg, né? Ou no Faraday, ou não sei quem que inventou as ondas, ou não sei quem que enfrentou o Zvorekin que inventou a televisão, os tubos radiocatódicos. Nós estamos acostumados na universidade a dizer para os nossos alunos, na graduação e na pós-graduação, que alguém faz a tecnologia e nós só utilizamos esses equipamentos. E eu, desde sempre, advogo, é o meu primeiro livro, é o fruto do mestrado, dizendo assim, como é que você pode fazer bom uso do drone ou do arquivo em nuvens se você é um mero consumidor desse produto? Você não entende as lógicas nas quais ele foi construído, você não se aprofunda na utilização de todos os rendimentos desse sistema. Então, me parece que, num dos textos que eu tenho escrito, eu digo assim, é como se numa cidadezinha pequena do interior, eu gosto de dizer Minas Gerais, que é um pouco mais folclórico, aquele senhorzinho que tem um sítiozinho, e toda vez ele vai numa estação, ele está acostumado a esperar a Maria Fumaça que chega ali, o trem normal, né? E ele faz isso há 20 anos. De repente, estaciona um TGV, um trem de grande vitesse. Ao trem chegar, ele fica absorto, mas aí abre-se a porta, ele entende que todo mundo entra, ele entra também, ele embarca. A capacidade dele de entender o que está acontecendo com ele e os recursos disponibilizados naquele sistema, naquele aplicativo, naquela plataforma, é infinitamente pequeno, porque ele é um analfabeto naquela questão. Então, para mim, não é só questão de, na universidade, da gente permitir que os alunos tenham equipamentos, é que elas passem a ter acesso às lógicas. E aí é necessário que a gente tenha o coração aberto e o espírito científico bastante alargado para, sobretudo, conversar com engenheiros e entender que os engenheiros estão pensando no drone, como o senhor está, e eu estou falando, vi um site, o Futurismo, ele chama-se Futurismo, dizendo, daqui para frente os departamentos de jornalismo vão usar drones, porque é muito mais fácil você fazer um drone subir e ir num determinado local onde está tendo um acidente, pegando fogo numa favela, e você transmitir quase que em tempo real imagens do local. Então, nós vamos sim precisar ter uma interface com a engenharia, entender melhor os drones, o lado bom. Nós temos que nos capacitar para evitar que, ao dominar um drone, ele caia e fira alguém. Nós temos que saber o que são os big data. Nós temos que saber navegar nos sistemas dos grandes bancos de dados. Nós temos que saber explorar todos os aplicativos e plataformas que nós temos disponíveis. E é necessário, portanto, que nós nos aproximemos das ciências duras. Essa é a minha primeira resposta a você. Fábio, você tem há mais tempo trabalhado com a turma da comunicação, se aproximado mais disso, tem feito do seu trabalho isso. Quais são as dificuldades que você tem encontrado nessa relação? É verdade, quando a gente desenvolve sistemas para fazer arquivamento, se você não cria um índice, um catálogo para que você possa recuperar esse conteúdo posteriormente, você só está acumulando, a gente chama de lixo mesmo. Então, a gente tem se aproximado de várias especialidades na área, principalmente professoras da ECA, que têm nos orientado em como fazer uma boa catalogação. E então a gente acaba desenvolvendo sistemas que são operados por bibliotecários. Isso, essa interface multidisciplinar, para a gente é uma realidade já há bastante tempo.
para a gente poder realmente construir algo que tenha um valor, de fato, né? Seja utilizável. A dificuldade que a gente tem é justamente assim, a gente cria novas ideias e que às vezes está além da compreensão daquele momento. Então a gente fala, olha, a gente tem um novo sistema de catalogação baseado em índices de dicionários especializados, e as pessoas estão muito acostumadas com aquele trabalho do dia a dia, e quando você mostra uma nova coisa, ela continua fazendo do jeito anterior. Então fazer essa mudança é o maior desafio. Acontece também com os drones, você está visualizando o uso muito mais do que talvez o cidadão comum esteja pensando? Sim, a cada dia que passa, né, a gente vai vendo novas aplicações ou tecnologias que hoje estão embarcadas nesses drones que a gente possa melhorá-las, né, e trazer uma maior qualidade na transmissão de imagem, uma maior qualidade no link, uma maior qualidade na estabilidade da imagem também, né? Porque é interessante que o engenheiro, se você deixar, ele projeta para ele usar. Então, essa questão das interfaces com outras áreas, ela é muito interessante por conta disso, né? Nós devemos ouvir muito mais quem vai utilizar do que projetarmos para nós mesmos. Então, muitas vezes eu projeto uma coisa para mim que quem realmente vai utilizar fala, não, mas não precisava de tanto botão assim, um botão só para ligar e desligar para mim já era suficiente. Então, isso não acontece só nessa área, né, dos drones ou das imagens, né? A gente tem outros projetos na área, por exemplo, de próteses robóticas, onde a gente desenvolve próteses impressas em impressora 3D, e é onde eu vou conversar com o fisioterapeuta para saber como ele vai utilizar aquela prótese. Se o material que eu estou utilizando é um material que ele acha adequado para a aplicação. Então, porque se deixar por conta minha, eu vou projetar do jeito que eu acho melhor. Só que eu nunca posso esquecer que não sou eu que vou ser o usuário final desse equipamento, desse dispositivo. Então, as interfaces com as demais áreas é uma coisa muito interessante, e é aí que enriquece o nosso conhecimento, principalmente em ter realmente um material que seja uma ferramenta poderosa para a área onde ela vai ser destinada, né? Então, eu acredito muito que é muito, muito importante. Especificamente, voltando à ideia do drone, a legislação para os drones é algo que está se aproximando, ainda demora um tempo, porque é algo que tudo indica que ainda não tem uma boa regulamentação sobre o uso de drone. Olha, hoje a regulamentação, já existe alguma coisa preliminar e já está sendo feita uma coisa que abrange mais detalhes na utilização desses equipamentos, mas não é uma tarefa fácil você fiscalizar tudo e qualquer aeronave desse porte que está subindo hoje em dia, aí, não só o Brasil, mas o mundo todo. Nós não somos o único país que sofre com esse problema, né? Então, a gente tem, por exemplo, os Estados Unidos, que lá proibiram o uso de drones em parques, né, onde as pessoas estão no dia a dia lá utilizando, né, você não pode. Em aeroportos, perto de aeroportos. Exato. Então, o que o americano fez? Aonde pode causar problema é simplesmente proibir. Falou, você quer pilotar? Pilota numa área que não tenha pessoas, né? E obrigou os fabricantes de drone a colocarem no software embarcado uma condição onde você tem todos os lugares onde a área de segurança, onde você não pode, né, transitar com equipamento desse, né, voando, onde quando você chega próximo dessa localidade, via GPS, o computador interno do drone sabe que ele está chegando perto de um aeroporto, perto de uma área de presídio, perto de uma área de segurança, ele volta. Então, eles obrigaram o fabricante a ter isso, desde que saia de fábrica, já venha com esse dispositivo para não adentrar esse espaço aéreo, né? Então, existe diversas ferramentas que estão sendo criadas para poder favorecer a segurança e a utilização deles. Aqui no Brasil, para nós temos alguma coisa já que estabelece, por exemplo, que a gente deve ficar entre 50 a 60 metros de distância das pessoas que nós estamos filmando, a não ser que você assine um termo de consentimento que você aceita se expor próximo dessas aeronaves, né? Então, se você procurar na internet hoje, por exemplo, você vai achar muita gente que faz a filmagem de casamentos, onde o sujeito entra com o drone dentro de uma catedral e faz ali uma imagem aérea quase encostando nos noivos, né? Então, você inclusive vê acidentes onde a pessoa que está fazendo a filmagem do casamento colidiu com os noivos, e é complicado, né? Então, eu acho que o trabalho aí não é só a legislação, é muito mais na conscientização da utilização desses equipamentos. Porque até então, quem utilizava esses equipamentos por meio de hobby,
eles tinham um local apropriado que eles iam voar com o equipamento, seja um aeromodelo, um helimodelismo, que seriam os clubes de aeromodelismo. Hoje, com essa utilização dos drones para fins gerais, né, de publicidade, de segurança, entre outras coisas mais, nós saímos daquele ambiente controlado, que era o aeroclube, longe de das pessoas, né, e passamos a colocar o equipamento junto com a população. Então, eu acredito que a conscientização seja um instrumento bem mais poderoso, né, do que propriamente a legislação de poder controlar o uso de um dispositivo tão pequeno que pode ser decolado de qualquer lugar, né, dentro até de um auditório. Então, fica bem complicado. Como é que é a sua visão sobre essas inovações da engenharia para o processo comunicativo, tanto de novos tipos de arquivamento digital, como equipamentos autônomos, como drones e outros? Os engenheiros, eles fabricam produtos para a sociedade. Eles são pessoas com competências específicas de resolver alguns problemas e criar algumas competências em qualquer tipo de equipamento que ele projete, que ele se devote. Então, o engenheiro ele não consegue resolver a questão da utilização e dos dramas do homem ao utilizar isso. Isso se chama, uma área da psicologia, que é a usabilidade. Então, o professor, qualquer equipamento que nós temos, ele tem essa característica de um belo desempenho, proteção, segurança, porque são raios, são ondas que transitam no ar, etc. Mas é necessário que haja uma interface com outras áreas do conhecimento. Por exemplo, é comum as empresas consultarem psicólogos, porque elas querem saber, o homem, ao utilizar aquele equipamento, o que aquilo vai causar na sua identidade pessoal, na sua cognição, na sua vida diária. Nós, comunicadores, nós temos nós nos devotamos pouco nesta compreensão das características e aplicabilidades dos equipamentos. Nós temos sempre a certeza de ter um equipamento. Eu mal sei que esse é um microfone cardioide, certo? É um cardioide. Ele tem um coração aqui, o ângulo dele é esse. Se eu falar de lado, ele não pega. Ele só pega no ângulo dele, certo? Às vezes, nas escolas, nem isso nós ensinamos os nossos estudantes. Mas o engenheiro, ele não só projetou esse tipo de coisa, ele projetou o outro que fala também nas laterais. Então, os microfones, os óculos de realidade virtual, todos os equipamentos, um aparelho de televisão, todos têm uma característica que os utilizadores desses equipamentos precisariam conhecer minimamente. Não se trata de advogar a implantação do Instituto Universal Brasileiro para os acadêmicos, né, para que eles aprendam as características intrínsecas, mas ele precisa saber a característica de desempenho. Então, eu li um texto uma vez que dizia: quantos de nós não ficamos indiferentes, incomodados, mas indiferentes, com aquele negócio do reloginho do videocassete, né? O texto chama assim, The Blinking Effect. Esse blinking effect é o efeito do piscar, fazia com que nós compramos um videocassete, não vamos ler o manual, a gente mal utiliza o equipamento nas suas coisas mais óbvias. Eu acho que isso aí, para o comunicador, é um elemento que escasseia, que diminui o seu potencial de ação. Os comunicadores precisam despertar para a tecnologia, não como críticos da tecnologia, que é muito comum na área, mas como pessoas que conquistem habilidades para explorar a verdadeira dimensão disso. Por exemplo, na área de produção de dissertações e teses. Nós temos muita dificuldade de implantar nos departamentos de pós-graduação das universidades estudos aplicados no uso de metadados, de bancos de dados, de arquivos nas nuvens. A primeira vez que eu falei de um software chamado EndNote, que eu via lá nos Estados Unidos, que até a secretária do departamento utilizava o EndNote, é um software de referenciação acadêmica, me chamaram de... Você vem com essas coisas de informática aqui. Eu falei, não é coisa de informática. O nosso instrumento agora é um computador e eu preciso extrair dos sistemas que já existem, estão disponíveis, os recursos que estão ali disponíveis para mim. Então, aí, depois do EndNote, veio o Zotero, e agora nós estamos no Mendeley,
que eu aconselho vocês a entrarem, é free. Nós não precisamos mais, tem algumas pessoas que fizeram mestrado aqui com a gente lá na Metodista, nós não precisamos mais ficar preocupados em fazer a referenciação no fim. Você carrega o seu banco de dados, você lança o seu livro no software chamado Mendeley, que é free. E aí você, depois que você faz o trabalho uma vez, você nunca mais precisa fazer nada. Porque você põe lá o nome do autor, ele põe na BNT para você o ano e a publicação, o nome em caixa alta, conforme for você está colocando, e já coloca nas referências no fim do texto. Você não precisa mais construir a bibliografia do texto que você usou como referências. Esse é um exemplo simples para mostrar como que nós, às vezes, temos alguma reação assim, meio ingênua, meio romântica na área da comunicação. Nós estamos num evento chamado TV Morfoses. O que é morfose? Né? Se não é a simbiose entre o homem e máquinas. Então, nós estamos falando de TV Morfose. Então, agora eu gostaria, então, lembrei de citar, nós temos um livro, o professor Gabriel, já há muito tempo, publica o livro da TV Morfoses. Eu gostaria de apontar para vocês, porque é uma fonte que vocês têm de acessar textos produzidos nesse evento. Exatamente nesse livro tem um texto meu, que fui graciosamente convidado para participar, onde eu aponto algumas dessas questões, dizendo que nós precisamos mudar essa realidade. Nós precisamos conversar, sim, com economistas, nós precisamos ter, além do nosso contato com historiadores, com antropólogos, com psiquiatras, com gente da cultura, gente do cinema, nós, comunicadores, precisamos ter interfaces abertas, porque os desafios da pós-modernidade são gigantescos a todos nós. Fábio, como é que você tem visto o avanço desse entrosamento entre a comunicação e engenharia ao longo dos últimos tempos? A gente tem visto de forma muito positiva, porque com a colaboração, né, a gente consegue chegar mais longe. Né? Ao invés de a gente ter só uma visão, até a questão da universidade, né, juntar visões para poder questionar e ter uma visão plural e não apenas uma visão do bem e do mal, né? Tem várias nuances envolvidas. E a gente consegue descobrir qual que é até o melhor meio de se usar determinada ferramenta, o melhor meio da gente desenvolver alguma coisa e entregar para as pessoas poderem usar. Isso a gente vê de forma muito positiva. Inclusive, na nossa equipe, a gente já teve bibliotecários também para poder enriquecer um pouco mais a experiência para quem a gente vai estar entregando os sistemas. Né? Um caso interessante da gente estar estudando, a gente está estudando muito justamente o processo de arquivamento em nuvem, que é uma coisa muito nova, e ele tem um princípio muito interessante, que é o do compartilhamento. Ao invés de você ter o seu, existe um muito grande lá, e você usa um pedaço dele, o outro usa um pedaço, e com isso o preço que você vai pagar é só uma fração, e todo mundo consegue rapidamente provar ideias, testar ideias, ou criar coisas que crescem muito rápido. Esse processo de compartilhamento é até interessante, que a gente estava discutindo com uma emissora de TV. A emissora padrão de TV, tradicionalmente, ela compra para operar num pico. Hoje esse ano a gente teve as Olimpíadas, então algumas emissoras, para poder cobrir os eventos das Olimpíadas, precisaram comprar mais câmeras, ter mais estúdios, ter mais infraestrutura. Só que ela só vai ser usada naquele momento, e depois o resto do tempo ela vai ser ociosa, não vai ser usada. O que acontece agora, por exemplo, está surgindo a tecnologia IP, vídeo sobre IP. Né? Então, essa infraestrutura que foi criada, se tivesse vídeo sobre IP, poderia ser compartilhada com outras pessoas que precisassem dessa infraestrutura. Que esse é o princípio da nuvem, né? Criar uma grande infraestrutura e distribuir compartilhando. Então, parece que esse caminho de compartilhamento é inevitável. Né? Inclusive entre engenheiro e comunicador, né? Posso dar um adendo que me veio à memória? Conversando com o professor Fábio, eu não sabia que ele era da Poli, e a gente, então, lá atrás, um tempo atrás,
fizemos o diretor da Poli foi até a ECA, a minha procura, porque eu tinha conseguido o primeiro Antena, que está hoje no Departamento de Jornalismo, e ele falava, mas isso é uma coisa bonita, então nós vamos ter um laboratório na USP que está sintonizado com o Washington, foi uma doação do governo americano, e o professor Landi, Francisco Romeu Landi, que era o diretor da Poli na ocasião, ele achava que tinha que ter essa interface com a comunicação. Eu acho que ele era um visionário, e ele, por acaso, veio bater na minha sala, e eu fiquei muito honrado, e dizia, professor Landi, o que o senhor precisa de mim? Então, fui, obviamente, todo preocupado em atendê-lo. E ele dizia, a engenharia precisa da comunicação. E, mesmo nessa época, desenvolvemos algumas iniciativas, e surgiu uma vaga no Departamento de Jornalismo, porque nós estávamos montando um laboratório de redação informatizada. E eu dizia, aqui no departamento, o que conhece melhor tecnologia sou eu, mas eu não consigo dar aula de tecnologia informatizada. Não sei reinstalar um sistema operacional, eu sei o que é uma memória randômica, eu sei algumas coisas porque eu leio alguns livros, mas eu não posso ser professor. Então, criamos a vaga, eu falei, nós temos que buscar o professor fora da ECA. Nós temos que procurar um professor, aliás, fora da comunicação. E buscamos, com o professor Reinaldo Silva, uma indicação, e ele indicou uma pesquisadora, já doutora, que trabalhava lá com eles, que por acaso é amiga do Fábio, descobrimos aqui, a Milene Melli. A chegada da Milene, fizemos concurso, outras pessoas concorreram, ela tinha mais titulação, tinha mais experiência, e acabou sendo a vencedora. A chegada dela no departamento de jornalismo criou o maior problema para mim, porque as pessoas diziam que eu estava engenheirando o departamento, onde já se viu ter uma engenheira. E eu dizia para eles sempre, sim, mas vamos ser honestos, quem é que poderia dar essa disciplina? Tem que ser uma pessoa que tem competência de chamar um técnico da USP e falar para o cara, nós precisamos do software tal, precisamos reinstalar, precisamos tanto de memória, precisamos estar em rede, porque montar o laboratório é fácil. Agora, ensinar os alunos, os meandros, tal, aí é uma outra complexidade. Então, o contato dos engenheiros com a comunicação, pelo menos nas palavras do professor Reinaldo, que é da mecatrônica, que é a área dele, sempre para mim dizem assim, como é que é difícil encontrar gente que tem disposição. O contato que você teve é no CBD, que é a Biblioteca e Documentação da ECA, onde tem a professora que você falou, a Regina, ela é mais open-minded, então ela é mais flexível e ela, obviamente, quer saber mais. Lá também tem a professora Sueli, está me faltando o sobrenome dela, que ela foi diretora do CIB, Serviços Integrados de Bibliotecas da USP. Ela é da comunicação, e é uma pessoa absolutamente ampla, aberta nessa questão da tecnologia. Mas isso é raro. Eu percebo que agora existe uma disposição maior, mas eu acho que ainda nós temos que dinamizar mais isso e ter na comunicação espaços onde pessoas de outras áreas elas venham trazer a sua contribuição como especialistas que elas são, e não que alguma pessoa de comunicação faça cursinhos rápidos ou leia manuais e se intitule professor daquela disciplina. Veja, o colega de drone, ele está desenvolvendo o doutorado dele na área de medicina. Então, um engenheiro na área de medicina. Vejam, eles lá são muito mais orgânicos, são muito mais rápidos que nós. Eles sabem que ele tem uma contribuição a dar na área da medicina. E o médico sabe que o engenheiro tem uma contribuição a dar porque ele domina uma competência que não deu tempo do médico ter. Vocês estão sabendo que acaba de acontecer a primeira operação de olho totalmente robótica? Essa semana, fim de semana, não tem 10 dias. Eu acabei de ter a informação que só foi possível fazer aquela operação porque é tão minúsculo o espaço que precisava ser chegado para não atrapalhar a retina, estragar alguma coisa, que nenhuma mão conseguiria tanta precisão, porque era num espaço extremamente pequeno. E aí tem o vídeo já no YouTube, eu tenho o vídeo, posso depois partilhar com vocês a URL, o médico dizendo, foi na Inglaterra isso, dizendo assim, só foi possível porque há uma interface entre a saúde e a engenharia. Então, essas experiências, elas precisam vir para nós precisamos estar mais abertos a esse entendimento. Por quê? Porque tudo está se entrando na virtualidade. Nós vivemos uma época de multidisplays.
Conexões robustas. É um problema a conexão no Brasil, porque nós não temos conexão segura. O 3G funciona mais ou menos, o 4G não funciona quase nunca, isso mesmo no estado de São Paulo. E onde conexão no PNBL não saiu, e o Programa Nacional de Banda Larga não saiu, não vai sair, e o atual governo está cortando acesso à internet de universidades federais, de escolas públicas, de bibliotecas, de centros de saúde, onde as pessoas estavam marcando consultas nos hospitais através das LANs e entrando nos sistemas informatizados. Então, nós não estamos avançando, como nesse momento, infelizmente, um olhar crítico do que está acontecendo é uma desaceleração. Então, conexões, equipamentos novos, realidade virtual, a câmera de 360 graus, que o Fernando deixa a gente tudo aqui de queixo caído. Imagine o jornalismo 360 graus. O Fábio me falou algumas coisas assim, já tem até cinema em 360 graus. Então, as tecnologias estão evoluindo de uma dimensão e a gente não pode ficar ensinando a cinema quando era ainda na época do celuloide. Então, é fundamental que nós apontuemos que é interessante, necessário, para que os comunicadores emergem com as novas tecnologias e com outras profissões. Alessandro, já tem o drone com câmera de 360 graus. É verdade. Recentemente, a gente teve um evento aqui na universidade, o Open Campus, onde eu levei o drone para fazer umas tomadas aéreas do evento, né, para depois passar para o pessoal da TV. E lá no meio do evento, o Fernando me mostrou uma câmera que até então eu ainda não conhecia ali pessoalmente. Falei, Alessandro, isso aqui é uma câmera de 360, né? Eu falei, poxa, que legal. Eu olhei para um lado, tinha o meu drone. Eu olhei para o outro lado, tinha a câmera dele 360. Eu falei, Fernando, vamos colocar isso aí no drone e vamos voar. Né? Então, naquele exato momento, a gente não tinha nem as conexões ali para poder fixar no drone, mas a gente deu um jeito ali na hora e conectou que é coisa embaixo. De engenheiro, né? Vamos resolver aqui. Problema. Tem fita crepe e arame, a gente resolve, Exatamente. Né? No meu tempo, tinha a série MacGyver lá, que até eu tinha o apelido, quando jovem, por resolver várias coisas com o que tinha ali em mão. Mas a gente colocou... Conhecido RTA, Recurso Técnico Alternativo, que no Brasil é conhecido como gambiarra. Gambiarra, exatamente. Aí colocamos a câmera embaixo do drone e eu fiz um sobrevoo no evento todo, e aí retornamos o equipamento, né, em solo, pegamos o vídeo, colocamos no óculos e virou a sensação de quem passava no meu stand de robótica, que a gente nem tinha nem previsto que ia ter isso. Então, a gente pegava o óculos, dava para a pessoa via todo o voo em 360, e o interessante é que, quando eu faço o voo para pegar imagens aéreas, geralmente eu voo com mais de uma câmera, voo com 2 ou até 3 câmeras, uma estabilizada com gimbal, né? Para quem não conhece, gimbal é um sistema onde você coloca uma câmera, independente do movimento do drone, a câmera fica parada, né? Então, é uma cabeça da galinha. Então, isso era muito conhecido nos recursos de helicópteros que fazem tomadas aéreas, onde a imagem sempre está lá bonitinha, estável, por mais que o helicóptero balance, e nós transportamos essa tecnologia para os drones também. Então, tem sempre uma imagem lá em Full HD estabilizada, que eu estou vendo aqui embaixo e enquadrando do jeito que eu quero, mas veja, eu estou enquadrando. O olhar é meu de engenheiro, então, muitas vezes, a pessoa da área de TV olha e fala, não, mas você não queria ver isso, né? E fica muito difícil. Então, uma das coisas que a gente fez também é criar um link de imagem e um sistema de controle, como se fosse uma ilha, onde eu piloto para a pessoa, né, que trabalha com a imagem e falo, olha, passa por cima de tal lugar que eu vou controlar o gimbal e vou fazer o enquadro que eu quero, né? Então, ele consegue interagir no drone e alterar o ângulo da onde a câmera está, né, independente do jeito que eu esteja pilotando. Então, foi uma coisa assim, muito interessante, né? Agregar uma tecnologia que tinha acabado de chegar na mão, né, do Fernando em cima do equipamento onde a gente não tinha nem previsto, mas demos um jeito lá e sobrevoamos e pegamos a imagem. Então, isso é uma coisa muito interessante. Então, 360 graus realmente dá para colocar, nós colocamos e ficou muito bom. E concluindo só, a gente não precisa mais ter aquela imagem fixa que a pessoa que fez a tomada aérea nem sempre pegou o que você queria. Com essa câmera, você olha para onde você quiser. Então, eu estou passando por cima do evento, a pessoa, opa, deixa eu olhar para trás para ver o que aconteceu. Olha para trás. Se olhar para cima, você vê o drone que está em cima do equipamento. Então,
a liberdade de você ver a imagem que você quer, do ângulo que você quer, já é possível devido a essa questão da câmera de 360 graus. Veja como a ferramenta drone, né, no estágio que está hoje da tecnologia, de ter um voo estável, seguro, entre outras coisas mais, agrega qualquer coisa que venha no futuro de dar contribuir com essas questões de imagem, né, de transmissão e tudo mais, já que isso está ficando cada vez mais pequeno. E as empresas, vendo isso, já começaram a criar, inclusive, interfaces onde eu consigo comunicar com a câmera e reconfigurar ela durante o voo. Eu posso melhorar a exposição, controle de abertura, do diafragma, entre todos os comandos de uma câmera, por exemplo, de foto, eu consigo, via rádio aqui embaixo, ir lá e reconfigurar tudo, né, para a condição daquele momento que eu estou, né, enquadrando lá embaixo. Então, realmente, é um mercado, é uma área muito ampla. Você gostou de trabalhar com a gente da comunicação? Muito. Nossa, não tem nem como mensurar isso. Eu vou dar um exemplo muito pequeno de como que essa questão de multidisciplina, né, no meio nosso de engenheiro, abriu minha cabeça para hoje estar aberta a qualquer área, né, desde que eu consiga contribuir com alguma coisa. Eu ensinava meus alunos somente a fazer robôs terrestres, onde ele podia ir no local, verificar se tinha incêndio, se tinha alguma pessoa dentro do prédio, para que os bombeiros pudessem ir sem correr um risco de entrar lá e não ter ninguém. E um dia, um professor aqui, o professor Mário da fisioterapia, chegou para mim e falou assim: Alessandro, eu estou lá com meus pacientes e eu tenho um grande problema. Os pacientes que são crianças, é muito difícil fazer fisioterapia com eles, porque a gente tem que fazer alguns exercícios, e para a criança, ela fica de saco cheio fazendo aquele mesmo movimento e tal, e é complicado atrair a atenção dessa criança. Então, eu estava pensando em você criar um tabuleiro todo colorido, onde acendia luzinhas, e eu queria medir o reflexo do tempo que acende a luz, e essa criança vai lá e aperta. Mas eu não quero só ver isso, eu quero ver o tempo que ela leva, por exemplo, para clicar num botão que está lá na frente, um que está aqui perto, e que isso fosse aleatório. Até então, eu entendi mais ou menos, então fiz um tabuleiro, onde elas piscavam aleatoriamente, e eu ia registrando o tempo que acendia e o tempo que a criança apertava o botãozinho lá, né? Mas ainda não estava entendendo direito o que ele ia fazer com isso. Aí eu entreguei para ele, e aí na semana seguinte ele falou assim: olha, vamos lá na clínica para você ver o que você fez. E chegando lá eu vi uma criança que, para ela, o exercício que ela estava fazendo de fisioterapia era praticamente um videogame. Então ela tinha prazer de ir até a fisioterapia fazer aquele exame, né? E o fisioterapeuta estava feliz da vida porque a criança estava compenetrada naquele movimento, né? E ela estava lá fazendo os movimentinhos dela, sabe, com aquela dificuldade que o bracinho dela ainda estava sendo recuperado. E aí eu fui ver o quão é grande a contribuição que nós, dentro da nossa área, a gente pode dar para uma pessoa, né, para a sociedade, desde que a gente tenha essa mente aberta e saiba entender que nós, engenheiros, não estamos restritos a um chão de fábrica, né? Nós não estamos restritos a resolver problemas de máquinas. Nós podemos criar coisas que contribuam, que dêem uma qualidade de vida maior para as pessoas. E quando eu vi isso, tocou o coração, sabe? Aí eu passei isso para os alunos, e daí em diante eu falei: olha, eu tenho que abrir minha cabeça e procurar mais pessoas dentro dessa universidade que a gente está aqui, que existe diversas faculdades, onde a gente consiga contribuir e aprender um pouco mais com essas pessoas que estão em outras áreas. É uma coisa enriquecedora, que não existe dinheiro no mundo que pague isso. O Alessandro só confirmou aquilo que você falou no início, né? O engenheiro também tem coração. A sua fala me fez lembrar a questão da informática, né? Da automatização dos processos. É importante apontar, né, que atualmente os robôs eles estão em todos os lugares. Um estudo nesse momento prevê que serão 210 milhões de empregos perdidos na Ásia, ou nesse ano, me falta saber se é nesse ano ou no próximo ano. Quer dizer, os robôs, os sistemas robotizados estão substituindo o trabalhador normal. E isso já é fato real na área do jornalismo, na área da comunicação. Eu pontuo para vocês que algumas notícias já são totalmente robotizadas. Existem sistemas robóticos que produzem notícia. E um dos exemplos melhores é da AP, um robô que criou 3.200 versões de uma única avaliação da Bolsa de Valores de Nova York em questão de 30 segundos. Ele fez 3.200 versões, porque eram jornais do mundo inteiro e que tinham perfis diferentes. Uma outra questão a falar nisso aí, quer dizer, além da informatização, isso tudo me faz
tem me feito alargar o meu escopo científico, tentando entender se um dia, no exemplo do professor Nicoleles, na área de neurociência, se um dia nós vamos conseguir fazer comunicação através do pensamento. É um texto que eu tenho publicado numa revista A2, revista da FAMECOS do Rio Grande do Sul, que, se for o caso, é só procurar o link, mas fica muito claro que a evolução está fazendo com que a gente, um dia, possa, eventualmente, eliminar os meios de comunicação que mediam, né, os meios que intermediam o processo de emissão e recepção. Eu posso complementar? Claro, pois não. Eu vou aproveitar, nós estamos no finalzinho do programa, agradecer, e aí vocês fazerem as considerações finais. Lembrando apenas o que o Esquirra falou agora sobre a questão da notícia sendo já feita por robôs, que foi tema da nossa do nosso terceiro programa, TV Morfose. Nós discutimos bastante isso e que certamente as pessoas que quiserem se aprofundar nesse tema vão poder consultar os programas da TV Morfose, que vão estar disponíveis para as pessoas, inclusive, consultar em outras ocasiões, né? E eu queria mais uma vez agradecer o Esqui e também deixar as considerações finais, tanto para o Alessandro quanto para o Fábio. Bom, deixa eu só complementar o professor e já fazer minhas considerações finais. Eu queria deixar bem claro para todo mundo que nós, engenheiros, não somos o bicho-papão de tirar o emprego das pessoas do mercado, né? Então, quando a gente cria sistemas automatizados, onde a pessoa que estaria fazendo aquilo o dia todo, né, e nós substituímos por um robô, uma máquina, na realidade a gente busca ter uma qualidade maior, um nível de produção maior daquele produto. Por outro lado, quando a gente fecha alguns empregos, a gente abre muitos outros, só que em áreas específicas, né, em outras áreas. Então, a gente sempre está, de certa forma, manipulando os empregos que estariam naquela área que a gente desenvolveu, o equipamento que está sendo automatizado, mas ele foi para uma outra área, onde existem técnicos, engenheiros, mecânicos, entre outras pessoas mais, que estarão com vagas novas abertas aí nessa circunstância, né? Mas a gente sempre só muda o local do emprego, mas o emprego sempre existe, sempre vai existir. A pessoa fica mais qualificada, né? Eu lembro, quando eu me formei, os países que estavam mais automatizados, né, que foi lá em 80, era França, Suécia e Japão. E eram os países que tinham as menores taxas de desemprego, acho que mostrando que as pessoas estavam se qualificando e precisando de mais pessoas qualificadas. Até queria dar mais um exemplo dessa questão de juntar as pessoas e o resultado é melhor. A gente tem trabalhado com uma empresa em que eles têm pessoas antigas trabalhando em televisão, eles contratam pessoas novas. E quando eles estão consumindo novas tecnologias, eles colocam justamente a pessoa antiga que conhece, né, que já está há muito tempo na casa, ela conhece o negócio, junto com a pessoa nova que conhece a tecnologia, tem intimidade. Então, isso é uma receita para dar certo, né? Juntar visões diferentes, especialidades diferentes. Muito obrigado pela contribuição de vocês, foi uma mesa muito rica e também obrigado a você que participou com a sua audiência. Não esquecendo, daqui a pouco tem mais, hein? Daqui a pouco tem tecnologias inovadoras na geração de informação, às 20 horas e às 21h30, plataformas digitais de conteúdo audiovisual educacional. Isso tudo na 15ª edição do Fórum Internacional de Televisão TV Morfose. Daqui a pouco a gente volta. Productores, realizadores, youtubers, animadores,
TV Makers. TV Morfosis, gestión y consumo de contenidos digitales. 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, Expo Guadalajara.